A nossa palestra nesses dias, os textos serão em Levítico, mas não hoje. Amanhã será em Levítico o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro capítulos. Mas eu vi que eu precisava de uma introdução para falar sobre comunhão cristã, porque quando você usa o adjetivo cristã, você está falando de alguma outra coisa diferente. Então eu precisava de uma introdução antes de chegar em Levítico. Afinal, comunhão pode implicar várias afinidades que nós temos. A gente pode ficar feliz com alguém na igreja por causa da pizza, por causa do pudim. Podia ser, não podia? Poderia ser tanta coisa, pela caminhada, por correr, por nadar. A gente pode fazer grupos de afinidade de qualquer coisa, mas a afinidade é diferente de comunhão cristã. Então, para entender melhor isso, a gente precisa passar por alguns textos. E então eu resolvi passar pelo texto que está em Hebreus, capítulo 3, versos de 12 a 19. O capítulo 26 da nossa Confissão de Fé de Westminster fala da comunhão dos santos. Fala da comunhão nas graças, nos sofrimentos, na morte, na ressurreição e na glória de Cristo. E também, unidos em Cristo, nós temos então uns aos outros, compartilhando dons e graças, cumprindo aí deveres públicos e particulares. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19, eu vou ler a palavra de Deus. Acompanhe com os olhos e a atenção e o coração. A palavra de Deus diz assim: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra e rogamos a Tua direção, a fim de que consigamos ouvir a Tua voz. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ir direto ao nosso ponto nesse texto, do porquê que eu abri em Hebreus, e direto no verso 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade e vos afaste do Deus vivo. O verso 12 chama a atenção para essa questão da incredulidade do coração. E quando eu vou continuando e vou lendo o verso 13, qual é o curso de ação proposto? Eu ficaria imaginando, né? Se existe incredulidade do coração que afasta do Deus vivo, ora, eu vou falar mais de Deus. Ou então eu vou falar para eles lerem mais a palavra de Deus. Talvez criar um curso ou uma imersão no deserto, num cantinho, falando mais de Deus, do que Ele fez, etc. Meditar mais na revelação de Deus, ou adotar alguma das práticas consagradas, guardar melhor o dia do Senhor, tomar mais cuidado com relação ao nome de Deus, mas nada disso foi proposto. O que foi proposto foi ajudar uns aos outros a não serem endurecidos pelo engano do pecado.
Essa eu não esperava. Eu estava esperando qualquer outra ação que me ajudasse a entender Deus melhor, conhecê-lo mais. E, no entanto, o curso de ação proposto foi: ajudem uns aos outros. Isso tem cara de comunhão, não tem? Ajudem uns aos outros a não serem endurecidos pelo engano do pecado. O pecado seduz para o caminho da incredulidade. E eles tinham muitas questões, não é? As questões do deserto, elas são basicamente as nossas questões. Afinal, nós temos uma história. Quando você estuda narrativas, você tem muitas histórias do Antigo Testamento que elas são histórias muito parecidas com outras histórias. Então, existem algumas, a gente chama de cenas padrão. E uma das cenas padrão é ser tirado de um lugar e levado para outro, e passar uma situação difícil. Essa é uma cena padrão. E já que nós fomos chamados no Novo Testamento de peregrinos, e que estamos rumo à nova Canaã, nova Jerusalém, então nós estamos no mesmo processo que eles estiveram no deserto. Então as dúvidas que eles tiveram serão nossas dúvidas também, porque quando você é levado ao extremo, você duvida de coisas. Quando você é desvestido do que você gostaria, você é levado a pensar diferente. Então, o pecado seduz para o caminho da incredulidade. E as pessoas pensaram isso. Se vocês se lembram aí mentalmente do que aconteceu no caminhada no deserto, uma das perguntas deles poderia ter sido: e se Deus não matar a nossa sede? Não sei, é um deserto. E se a gente não achar água? E se Deus não matar a nossa fome? E se Deus tiver nos trazido para essa caminhada só para nos matar no meio do caminho? E se Deus estiver guardando coisas temperadas e gostosas para si e nos dando uma viagem totalmente sem graça? E se? E se nós formos tão importantes quanto os líderes que Deus levantou, por que eu tenho que ouvir a eles? Se eu também sou líder? E quando eu tenho que lidar com frustração, eu não recebi o que eu achava que merecia. Pensa. Vocês conhecem o Convento da Penha? Vocês têm que conhecer. Certamente conhecem. O tempo que esse convento está aqui é mais ou menos o tempo que esse povo passou no Egito. Então imagina que a sua família tem uma história desde aquela época e que você habita aqui desde aquela época. Você tem terra, você tem onde morar, você já tem família, você tem história de família. Porque desde o tempo que o convento foi estabelecido, você já habitava esse lugar. E chega Deus e fala assim: vai para uma terra que eu mana leite e mel, uma terra muito boa. E eles começam indo para o deserto. Você que tinha um lugar, você que já morava ali, você não está recebendo o que você merecia. Que viagem é essa? Que viagem é essa? Não é nem pela Emirates, é a pé. E agora que eu deixei tudo para trás, eu perdi muita coisa para estar nesse deserto. A minha vida era boa no Egito, agora eu nem sei o que será de mim. Nós acreditamos nas palavras de Moisés de uma terra boa, mas a gente tem que passar por isso. Eu saio de uma vida boa para isso? Então são muitas questões que eles tiveram, e você tem um registro disso nos Salmos, ou na própria narrativa do Antigo Testamento como um todo. O coração deles não estava certo com Deus. Não só foi
o começo da viagem difícil. Eu fico imaginando ele saindo, aquelas luzinhas do Egito, tudo fica miudinha, miudinha até sumir. E agora é só o breu. É só Deus e eles. E como sempre acontece, quando é só Deus e eles, a gente apavora. Aí você fala assim, a gente fica descansado, né? Não. É aquele teste quando os médicos chegam e falam assim, vocês acreditam em Deus? Acreditamos, sim, sim. Porque agora é só Deus. E quando o médico fala essa frase, o que acontece? Você chora, sabe que Deus vai matar a pessoa. Geralmente é assim. Porque você já sabe, bateu na mão de Deus, Ele soberanamente faz o que Ele quer. Inclusive, de não estender a vida de alguém. E isso é apavorante. O coração deles não estava certo com Deus. E a ignorância deles era culpável, não era inocente. Eles não foram culpados só por não saberem, mas eles não sabiam coisas que eles deveriam saber. E não estavam agindo acerca de situações que eles deveriam. E eles nem se deram ao trabalho de aprender. Não foi uma semana, uma, duas, um mês, 5 meses. Foram 40 anos. Eles não se deram ao trabalho de aprender. 40 anos você até aprende a fazer coisas que você não sabia. Em 40 anos certamente você aprenderia sobre as marés. Só de observar. Você saberia em quantos dias um pintinho nasce. Você aprenderia muita coisa. Negligenciar oportunidades é algo muito sério. E tem cristão que ouve a voz de Deus explicada e acha que não recebeu nada. Como é que foi o culto hoje? O pastor falou lá, mas eu já sabia. Nesse caso, esse cristão perde a oportunidade de agradecer a Deus, de ter ouvido um ensino que ele já conhece e que certamente ele vai precisar no dia difícil, porque o dia difícil vem. Vejam, o autor de Hebreus diz que não puderam entrar. O pecado ele é autodestrutivo e a descrença em si nos impede de entrar no descanso de Deus. Não existe a situação na qual a pessoa diz, eu não creio, e ainda assim desfruta de comunhão. Não existe essa situação. Porque a gente está falando sobre comunhão cristã. Então, não tem como ser não creio, mas desfruto de comunhão. Ela pode desfrutar, absorver aspectos secundários do ajuntamento, do churrasco, do abraço, da pessoa que conhece, que indicou o cara que conserta o carro. Pode desfrutar dessas coisas secundárias, mas não de comunhão, porque a comunhão ela é cristã, ela tem que ser em Cristo. Para ser comunhão cristã, tem que haver esperança e gratidão em Cristo. Então não tem como alguém que não crê nisso desfrutar de comunhão cristã. Vejam que no texto, a punição de Deus, ela não é uma penalidade arbitrária imposta despoticamente, é o resultado inevitável da incredulidade. Foi isso que roubou àquela geração do deserto o descanso. A advertência para as pessoas da época do escritor é clara, do escritor de Hebreus. Ele estava preocupado porque está tudo muito parecido com algo que ele já viu. Recuar da sua profissão de fé para a incredulidade é fatal. Na época em que o escritor escreveu Hebreus, é mais ou menos quase 40 o número. Por isso que ele fala de 40. Porque eles também, 40 na escritura é sempre o limiar de alguma coisa. Que ou vem uma grande mudança ou vem um grande juízo.
São essas duas coisas sempre no limiar de uma mudança. E o escritor está preocupado, porque de novo ele está no limiar e as pessoas estão repetindo esse comportamento de incredulidade. Então, para nós, comunhão, ele é apenas isso. Comunhão é um termo que é só ter coisas em comum. No Novo Testamento, quando você vasculha, a comunhão pode ser o compartilhar até mesmo de bens, pode ser um compartilhar religioso, pode ser adorar juntos com Deus ou com outros crentes, pode ser um sentimento sincero de fraternidade, de pertencer à família do Senhor. Então, comunhão se refere a todos os tipos de ações mútuas, amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, e como no nosso texto, uns aos outros. Eu acredito que uma boa metáfora para o que nós somos como igreja são centros de tradição. Tem algum centro de tradição aqui em Vitória? Tipo gaúcha, nordestina? Em São Paulo tem o CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Em Brasília tem o CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Os capixaba deixam de ter algum centro de tradição aqui? Não. Quebraram todos, não foi? É que, sabe por que não deve ter aqui? Porque quem vem para cá ama. Não quer pensar na outra terra, já se assume aqui. Isso é legal, não é? Mas em outros lugares eles fazem isso e levam centros de tradição de alguma coisa. Eu não sei se vocês conhecem algum centro assim. Eles têm uma certa cara. Por que eles existem? Ora, existem porque as pessoas têm saudade de onde vieram e elas gostariam muito que as coisas fossem do jeito que elas conheciam. Elas querem manter o sotaque, elas querem cantar as mesmas músicas, elas querem comer o mesmo tipo de comida. Sabe, nós como igreja somos exatamente isso na nossa comunhão cristã. A gente já tem uma saudade daquilo que a gente não conhece, mas que nos foi oferecido já. Novos céus e nova terra. A gente fica com pequenos vislumbres aqui e acolá, mas nós não sabemos nem como é que é lá. Mas não importa, de algum modo isso está queimando aqui dentro. Eu quero estar lá. E enquanto nós somos igreja aqui, visível, a gente faz isso. Vai cuidando do que se alimenta, do sotaque, das músicas, das histórias relembradas. Num centro de tradição você fica relembrando histórias, das expectativas que você aprendeu. Não é isso que a gente faz como igreja? Fica falando da expectativa de novo céu e nova terra. Fica falando das histórias relembradas. Foi assim que todo sermão é isso. É relembrar, passar por histórias que nós já conhecemos e as aplicamos na expectativa de um novo céu, uma nova terra. A gente poderia bem que chamar a igreja de centro de tradição do reino dos céus. Acho que ficaria bom esse nome, porque a gente podia ficar relembrando aqui de como que a vida cristã ela é uma experiência maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui remoendo o tempo inteiro de como que é uma obra sobrenatural realizada pela graça de Deus no coração e na vida de uma pessoa. O Espírito de Deus aplica a obra de Cristo na cruz a muitos que estavam espiritualmente mortos. Deus os regenera, levando-os a se arrependerem do pecado e a exercitarem a fé no Senhor Jesus. A gente chama isso de salvação. A gente fica relembrando no centro de tradição. É isso mesmo, é salvação. É isso mesmo que a gente chama. É uma obra gloriosa que, da graça de Deus, do Espírito de Deus, falar isso mesmo. Vamos fazer uma letra para isso? A gente faz uma música e canta, relembra, ora. E com frequência os novos convertidos indagam o que acontece quando a gente nasce de novo e inicia a vida cristã. E agora?
Uma vez que Deus nos salvou, Deus nos faz prosseguir motivados. Mas agora o que Deus faz? Ele fala assim: cara, agora pega a sua mochila e cai dentro aí, cai no mato. Vai ver o que você vai fazer. É assim que Deus faz com a gente. Vai andando e uma hora dessa vai bater num portão, é a porta do céu. Vai indo, vai indo. Você fala assim: acho que não, né? Na Bíblia não fala assim. Quando Paulo deu a bronca aos Gálatas, ele fala uma frase importante que é o contraponto a isso que eu acabei de dizer. Ele diz assim: vocês são assim tão insensatos, que vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Porque é assim. Nossa vida começou pela graça, ela é pela graça, terminará pela graça. Aí você fala: então, o que eu faço então? A vida cristã é isso aí, começa desse jeito, pela atividade soberana do Espírito de Deus, e ela continua da mesma maneira. Isso não significa que o cristão não faça qualquer atividade, pelo contrário. A palavra de Deus afirma que as pessoas que foram alcançadas por Deus, elas foram criadas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que eles andassem nelas. E também disse que nós desenvolvêssemos a nossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Esses versículos não ensinam a salvação pelas obras, são versículos que mostram a gratuidade da salvação. Ou seja, nós somos instruídos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Pedro, quando ele escreve sobre isso, ele está dizendo: se você não está crescendo na graça, tem um problema. Não é assim que você, quando o bebê é pequeno, você segue tão de perto aquela curvinha? Peso, altura. Aí dá uma agonia, não dá? O seu filho, você vê a curva normal, aí o seu está 2 linhas para baixo. Você fala: gente, ele vai ser baixinho que nem eu. Ou pior, vai ser bem menor que eu. A gente fica cheio de medo, se não está no peso certo, se não está na altura certa. E o que você faz? Você faz de um tudo. Busca para saber se na alimentação o que está faltando. Eu acredito que quando Pedro escreveu isso, ele não conhecia essa curvinha, mas a preocupação é exatamente a mesma. O que está acontecendo? Que o crente foi alcançado pela graça e ele não cresce na graça. Está faltando alguma coisa. Ou ele está se alimentando de alguma coisa que não está de fato dando os nutrientes para ele. Troca de igreja, troca de Bíblia. Não sei o que você está fazendo com a sua Bíblia, se você comprou uma Bíblia em algum lugar que está faltando livros nela. O que o gracioso e amável Deus do céu concedeu aos crentes para ajudá-los a desenvolver a sua salvação, fazerem as boas obras que Ele determinou e crescerem na graça, Deus ofereceu coisas bem específicas, a fim de que a gente obtenha esses resultados e a curva fique boa, a curva de crescimento. O que Deus deu para a gente é aquilo que na teologia os teólogos chamam de meios de graça. Às vezes você vai encontrar em português meios da graça, outros vão escrever meios de graça. Escolham aí, briguem com professores de português, fiquem felizes, mas são meios de graça e por aí vai. Quando você utiliza os meios de graça, você vai perceber resultados em sua própria vida: crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade, cada vez mais semelhante a Cristo. Se essas qualidades estiverem sendo praticadas na sua vida, haverá crescente comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Você vai ser fortalecido, você vai ser encorajado a andar com Cristo. Aí você fala: rapaz, tá coisa boa aí, né? Tá parecendo aquelas garrafadas que vendem lá na Praça da Sé, lá em São Paulo. Aquela garrafada serve para tudo. Assim, então,
aqui é a palavra de Deus. E Ele deixou isso aqui para isso tudo mesmo. Você vai ser fortalecido, encorajado. Você vai receber força e poder espiritual necessário para vencer a tentação, o pecado e Satanás. Cara, a oferta é grande, não é pequena. Você vai obter ajuda indescritível em cada aspecto da vida cristã. Esses são os meios de graça. O Catecismo de Westminster define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Deus transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação em Cristo. Ainda que você não encontre essa expressão meios de graça na Bíblia, ela é uma designação bastante adequada para aquilo que está ensinado nela. E aí nós temos esses meios de graça, que eles podem ser particulares e públicos. Particulares, você tem alguns modos particulares. Um deles é a leitura da palavra de Deus. Outro é a oração, o falar com Deus. E o terceiro meio particular é a meditação. Então, ler, orar, meditar. E tem os meios públicos da graça de Deus. Reunir-se para adorar, participar dos sacramentos do Evangelho, o batismo e a ceia, e ter comunhão com os irmãos. Esses são os meios públicos da graça de Deus. Então, o exercício de comunhão cristã é um meio de graça, juntamente com os sacramentos e o culto. Mas quem nos molda de fato é o que Deus faz com o culto. Veja, esse povo todo estava saindo do Egito e Deus dissera: vocês não vão fazer como vocês viram no Egito, e vocês não vão fazer como vocês verão em Canaã. Vocês vão fazer do jeito que eu disser para vocês. Foi a criação de cultura mais rápida que eu já vi na história. A criação da cultura do reino dos céus. Sabe tudo isso que a gente participa desse centro de tradição do reino dos céus? Para nós isso está mais estabelecido, porque tem uma tradição, uma igreja centenária, gente que foi vivendo isso, mas eles acabaram de sair do Egito, e Deus fala, é assim. E é por isso que nós vamos, a partir de amanhã, trabalhar em Levítico. Por quê? Porque é no livro de Levítico que Deus fala assim: eu estou separando vocês para aprenderem a adorar. E quando vocês aprenderem isso, vocês estarão equipados para fazer quaisquer das coisas que vocês precisarão fazer em Canaã. Não é diferente do que a gente costuma fazer? Geralmente você fala assim: cara, eu tenho que estudar muito para um concurso. Aí eu esqueço a igreja e vou estudar. Ou eu preciso fazer uma pós-graduação de alguma coisa para me equipar, porque senão não tenho emprego. É coisa séria, pastor. Senão eu fico sem emprego. Então não liga não, eu vou cortar a adoração assim só um tempo, beleza? E depois a gente volta. Assim, eu entendo, porque geralmente as pessoas falam isso na língua que a gente entende. Dá para entender o que a pessoa está dizendo. Mas você fala assim: cara, isso é muito insano. Porque você está cortando a única coisa que equiparia você a fazer as outras coisas todas. Eu sei que parece estranho, né? Você fala assim: ah, pastor, você acha que vir cultuar vai me equipar para ser um bom engenheiro? Ou vir cultuar vai me equipar para ser um marido melhor? E a resposta simples é isso mesmo. A ausência do culto a Deus vai animalizando você
no pior sentido. Você vai ficando bem pior. Às vezes a gente não se dá conta, porque a gente se acostuma com as coisas ruins. A gente se acostuma com um mau comportamento. A gente se acostuma com um tratar mal. Isso é natural para a gente. O que é natural para um ser humano pecador? Ser pecador. É por isso que quando eu vejo alguém fazendo um filme falando assim, rapaz, eu precisei muito fazer um estudo para saber como é que eu seria um bandido. Eu falei, cara, dá um minuto aí que eu já me preparo. Tá facinho. A gente está pronto para quaisquer dessas coisas. E é por isso que a gente vai gastar um bom tempo só para dar um início em Levítico, para falar, olha, a sua comunhão cristã precisa desesperadamente de equipar-se com a adoração, e é ela que vai moldar o restante da sua vida. Aliás, eu não me importaria muito com o que se chama de profissões hoje, não é? Porque as grandes crises, e eu tenho certeza que deve ser o que o pastor Milton trabalha aqui o tempo inteiro no gabinete dele, com qualquer pessoa que venha daqui ou de outra igreja. Ninguém vem aqui porque estudou química demais. Vem? Fala, pastor Milton, eu tenho um problema. Eu estudei muito química. Eu sei matemática bastante, isso está atrapalhando minha vida. Os problemas são de relacionamento. Relacionamento com Deus. E aí agora, com essa equação comprometida, certamente problema de relacionamento com os outros em qualquer nível, e problema de relacionamento com a cultura. Mesmo produzindo bem na minha profissão, eu não sou capaz de pensar adequadamente sobre ela, nem de melhorar o que eu estou fazendo, nem de meditar eticamente se ela está no rumo adequado ou não. Você só cumpre e faz as coisas, para fazer como muitos alemães fizeram no passado, né? Eu estava apenas cumprindo ordens. Tem coisa que a gente ama mais do que responder para a vida desse jeito. Alguém chega para você, como é que você me faz isso? Como é que você estava trabalhando desse jeito? Eu estava apenas cumprindo ordens. Nós precisamos desesperadamente de aprender a adorar, captar tudo que Deus quis destilar para nós, para nos formar, para então eu vir a ser aquilo que Ele projetou para que eu fosse. O nosso começo passa por aqui. E esse começo, eu achei importante lembrar do texto de Hebreus, porque é tão interessante. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo, que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. É tão interessante porque nesse livro de Hebreus, do capítulo 3 até o 4, você vê o autor tratando do descanso prometido por Deus. E para falar de descanso, uma vez que ele foi tratado no Pentateuco, há essa comparação entre Cristo e Moisés. E o escritor de Hebreus usa a conduta dos israelitas como meio de desafiar seus leitores a uma caminhada que chegue ao descanso de Deus. Havia uma promessa no Antigo Testamento de que o povo de Deus entraria no descanso. E o escritor de Hebreus viu essa promessa como cumprida, não em nada que havia no Antigo Testamento, mas em Cristo. E ao chamar a atenção para isso, ele mostra de outro ângulo que Cristo é a palavra final de Deus à humanidade. É por isso que ele começa esse nosso trecho aí com a citação do Salmo 95. Hoje, se vocês ouvirem a voz dele,
Não endureçam o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando seus pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos eu estive desgostado com essa geração. É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos e não entrarão no meu descanso. O povo de Deus não andou em comunhão com ele, mas o desobedeceu e o provocou. E Deus fala: então, vocês não vão entrar no meu descanso. O caminho para entrar nesse descanso não é adotar um certo legalismo ou vangloriar-se de pertencer a alguma tradição religiosa. O caminho é ouvir a mesma voz. É não repetir como povo de Deus esse erro cometido lá no passado. Endurecer o coração é desobedecer à voz de Deus e agir de acordo com o que eu quero. E você sabe, quanto mais eu penso nisso, mais eu fico triste. Falo assim: rapaz, é muita coisa que a gente quer do jeito que a gente quer. E a frustração não é pequena quando não é do jeito que eu quero. Às vezes a minha esposa deve olhar para mim com aquela cara de pobre alma. Porque a gente tem umas coisas tipo: agora eu só queria tomar um café, tranquilo. Aí, brum, explode um vulcão. Aí você fala assim: você vai querer tomar um café? Não, não quero mais. Toma outro dia. Eu só queria um pouco de sossego, tomar esse café. Não foi do jeito que eu queria, então eu não quero café. Você entendeu? Tranquilo? Tá fácil, não tá? Transporte isso para qualquer outra coisa que você faça. Tem tanta coisa que frustra. E aqui a referência é a um incidente quando não havia água e os israelitas puseram o Senhor à prova. A incredulidade, ou seja, a incapacidade de apreciar o cuidado e sustento de Deus foi como o povo colocou Deus à prova. Isso era testar Deus. Essa incapacidade de apreciar cuidado e sustento da parte de Deus. O texto diz: seus pais viram minhas obras por 40 anos. Eles deveriam ter agido com fé. E já viram que de vez em quando Deus faz isso? Ele retém algumas coisas por mais tempo. E o tempo para nós revela. As palavras revelam. A demora revela. Porque você vai ter que reagir a isso. Está demorando, vou fazer o quê? Vou tomar providência eu mesmo. Que nem a história que você contou lá, não é? Sei lá, que assistia num filme em algum lugar, do menininho que o pastor estava demorando lá, ele se batizou a ele mesmo. Na demora faço eu mesmo. Visto que Deus já havia feito por eles, eles deveriam ter confiado nele, quando acontecesse uma ocasião qualquer em que eles não pudessem ver. E tem várias dessas que vão acontecer conosco, em que eu não vejo, eu não estou vendo Deus agir. Mas quer saber? A gente já tem andado com ele há um tempo, não é? E ele já disse quem é ele. Ele já mostrou o que ele fez. Aí, e aqui tem uma diferença assim que é brutal. Eu não falei do centro de tradução do reino dos céus? Aqui a gente fica nessas conversas, afiando o sotaque, comendo a mesma comida, cantando as mesmas canções de esperança. Então essa história é a nossa história. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, a sua Bíblia. Porque tem muita gente que lê a Bíblia como um livro dos judeus, ou um livro judaico-cristão. Eu acho essa conversa esquisita, esse negócio todo. Acho muito estranho. Porque a grande descoberta da Escritura, ela é a história da sua vida. Que começa em Adão, primeiro Adão, e depois é retomada, é recriada no segundo Adão. Sabe álbum de família? Não vem com foto.
Mas a história está toda contada ali. É sobre Abraão, parente da gente. Às vezes a gente lê a Bíblia com um certo distanciamento. Então você não trata no centro de tradição do Reino dos Céus como o álbum da família. Ele é isso. Ele é o livro da nossa família. E quando você lê esse livro e as várias histórias em que Deus se manifestou, você fala assim: rapaz, tem as poucas que eu já vi, porque pode ser que tenha pouca idade, você não viu muito sobre Deus, mas você já leu tanto no seu livro de família sobre Ele. Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque o que Deus fala, Deus faz. A falta de fé deles não foi uma fase passageira. 40 anos não é uma fase passageira. Não é uma fase passageira. E eu sempre fico assim olhando com cuidado, porque não dá para perder essa referência à ira de Deus. Deus não fica impassível ou indiferente diante do pecado humano. Ele é um fogo consumidor. E isso não está escrito no Antigo Testamento, mas em Hebreus. A sua reação inevitável ao pecado é a ira. Então, coração, conforme usado na Bíblia, não representa só as emoções como acontece com a gente, mas todo o ser da gente. Pensamento, sentimento, vontade, tudo. A ideia então é que Israel se extraviou totalmente. Não é assim que quando você tenta a Deus, você vai pensando diferente, você vai agindo diferente, você vai sentindo diferente, tendo vontade de outras coisas, até o centro de tradição do reino dos céus lhe parecer estranho, porque não tem a comida que eu quero, não tem a música que eu gosto, não tem os relacionamentos que eu gostaria atualmente. É muito difícil. A seriedade com que Deus encara o pecado do seu povo, ela é demonstrada nesse justo juramento divino: vocês não vão entrar. E Deus faz o juramento na sua ira, que é essa oposição fortemente estabelecida na natureza santa de Deus contra tudo que é mal. Pode não parecer uma boa palavra para Deus, ira, não é? Porque a gente está acostumado a usá-la com falta de controle, ou então coisas semelhantes que não se aplicam a Deus, mas não tem jeito de mexer com essa palavra. É isso mesmo, é a melhor palavra que a gente tem e que revela essa oposição apaixonada de Deus ao mal e a sua preocupação com aquilo que é bom. Os que não entraram no descanso foram os que desobedeceram. Os que desobedeceram foram os que descreram. Uma recusa em acreditar no Evangelho. O Evangelho é um jeito de Deus fazer as coisas. Vai ser o meu filho que vai virar gente e que as pessoas precisam acreditar nele. Vai ser desse jeito. Quer dizer que mas eu já tenho o meu livro de família, eu já estou seguindo, tá? Estou seguindo Abraão aqui, já estou guardando as coisas, eu não preciso de Jesus. Eu já estou seguindo o que o Senhor mesmo escreveu. Eu preciso disso? Também eu? Fala, precisa. Falei, então, alguns tiveram muita dificuldade, porque eu já estou seguindo aquilo que o Senhor falou. Aí falou, então, se você estivesse seguindo o que eu disse, você saberia que tudo que foi feito no Antigo Testamento era insuficiente. O rei era insuficiente, o profeta era insuficiente, o sacerdote era insuficiente, o próprio sacrifício era insuficiente. A obediência em fazer do jeito que eu mandei deveria ser isso mesmo. Mas tudo aquilo mostrava que haveria um cumprimento futuro perfeito. E não acreditar que esse cumprimento futuro chegou
é descrença. O Evangelho de Deus é desse jeito. Aí nesse ponto eu gosto de um resuminho que o Tim Keller faz. Rapaz, você é bem pior que você imagina. E você é mais amado do que você jamais ousaria imaginar. Quando você ouve essa frase, você fala assim: Evangelho. Está incluído nesse pacote o modo como Deus fez em Cristo. E a notícia quando chega para nós é essa: você está achando que você é um cara mau, não é? Então, você é bem pior. Mas nós fomos alcançados por um amor inimaginável. A desobediência é uma descrença. É a descrença de não querer crer no Evangelho que Deus propiciou. Por isso que ele fala: gente, vamos alertar uns aos outros aí para não cair nisso. A vida é difícil, sim. Essa caminhada ela é complexa. E pode ter todas essas perguntas. E se Deus não matar a nossa sede? Se não matar a nossa fome? É por isso que quando a gente, na igreja, participa de palavra em mesa, você é lembrado de que alguém saciou a sua sede e disse que quem beber da água que ele tem para dar, jamais teria sede. E quem comer da carne que lhe oferecer, jamais teria fome. Não é bom demais saber disso, domingo após domingo, ser relembrado disso, e ficar habitando essa ideia, porque eu preciso de tempo para que ela habite de fato em mim. Às vezes você sabe aqui, mas você não está habitado por isso de um modo que você descanse. Eu vou continuar com muitas dúvidas, até sobre o cuidado de Deus. Mas mesmo as muitas dúvidas que eu tenho, eu falo assim: Deus, quer saber? Eu não entendo o caminho do Senhor, mas eu descanso, que mesmo não sendo o caminho que eu esteja gostando, o Senhor está cuidando de um jeito que eu posso nem estar percebendo agora, mas o Senhor me traz descanso. Ponto. O povo do deserto não quis essa saída. Eu não estou entendendo, não estou vendo. O que eu estou vendo é esse maná maluco aqui, ó. Gosto de nada. Se tivesse gosto de pudim, a gente ainda aguentava, né? 40 anos. Mas gosto de maná, um bolo com gosto de nada, não tinha nem a coberturinha de chocolate, entendeu? Só maná, maná café, maná almoço, maná jantar, maná para dormir. É interessante porque o jeito de Deus fazer as coisas, né? Ele mexe com o tempo, com a demora, e ele mexe com o sabor. Ele reduziu os sabores ao dar o maná. E Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele criou uma galinha. Uma galinha, o gosto do pescoço não é igual da asa, não é igual do peito, não é igual da coxa. Tanto que tem briga. A coxa é minha. Ou então só lá em casa, né, quando minha mãe faz canja de pé. Eu não sei se vocês curtem. Os meus filhos, quando viram, chegamos em casa e a mãe falou assim: fiz uma canja. Eu falei: uau. Aí quando abri a tampa, assim, as crianças fizeram aquela cara, aquele monte de pé boiando assim. Canja de pé é tudo de bom, gente. Não ganha da moqueca, mas é bom demais. Deus fez a galinha com sabores tão diferentes, e de repente Ele reduz tudo, reduz o sabor. Então quando Ele mexe no tempo e na redução do sabor, o que acontece? O coração vem para a superfície e se manifesta aqui em incredulidade. Em outros que morreram, estilo Lázaro na parábola, pobre, mas no seio de Abraão. Como é que você quer fazer essa caminhada? Porque o nosso texto quer que você pense nisso, e quer que a gente se estimule mutuamente.
para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Nós vamos ter várias dessas dúvidas, e elas têm que ser levadas a sério. Conversa sério sobre elas. Mas é bom que com quem você conversar te ajude a enxergar que Deus já matou a nossa sede, Ele já saciou nossa fome. Ele não nos trouxe na caminhada para nos matar no caminho, embora a gente vá morrer no caminho. Ele não está guardando coisas gostosas para si, mas Ele diz que tem um vinho novo e uma refeição diferente nas bodas do Cordeiro, que a gente nunca experimentou na vida. E Ele vai lidando com o coração da gente, moldando sobre submeter-se à liderança. Acho que uma das tarefas mais impressionantes que me chama a atenção na igreja cristã é ter presbíteros na igreja. Eu vou chamar só presbíteros, que pregam, ou que ensinam, ou que visitam, tanto faz. Quando Deus chama presbíteros à igreja, é um negócio assim medonho, porque existe uma pessoa pecadora como eu, trazendo a palavra de Deus para mim, e você precisa receber de um pecador que você conhece a palavra de Deus para você. É um filtro, né? O Espírito Santo ajuda, eu sei, mas também é um trabalho que você faz. Deus fala conosco e aprove a Ele nos falar através de pecadores. É diferente desse povo aqui do deserto, que falou, eu podia estar lá, eu podia estar liderando. Por que Moisés? Porque só ele. E é um exercício, se submeter a Deus, submetendo-se a um pecador que você vê. Nós vamos nessa caminhada então, para aprender sobre comunhão cristã, os elementos que eu preciso para que essa caminhada seja boa. E eu queria te convidar então a mais sobre isso, amanhã com Levítico, capítulo 1. E nem vou falar o que é, mas se você ler o capítulo, vai ser legal. Eu posso até te falar uma coisa antes, sobre tradução. Vou dizer isso para não ter que dizer amanhã, tá bom? Aí quem vier amanhã, ouve de vocês explicam, tá bom? Eu vou falar assim, não, o pessoal aqui vai explicar para vocês, quem esteve aqui ontem, ok? Porque se você abrir em Levítico capítulo 1, tem uma coisa aí na tradução que ficou bem interessante para menos. No versículo 2 do capítulo 1 de Levítico, está assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Não é assim na Bíblia de vocês? Se tiver alguma variação, é mais ou menos por aí, não é? Então, a gente vai fazer uma tradução diferente pela seguinte razão. Se vocês perceberem, no verso 3, ele vai tratar, se a sua oferta for de gado, e aí depois, no verso 10, se a sua oferta for de gado miúdo, aí você fala assim, esqueceram do rebanho? Aí entra a ave. A ave nunca entra, porque a ave não precisa entrar no preâmbulo, porque a ave era só para pobre mesmo. Então a ave nunca entraria ali, mas ela é dita aqui. Mas do que é dito lá, cadê o rebanho? Se a sua oferta for de rebanho, está faltando isso, né? É porque a tradução é meio confusa mesmo. E a culpa nem é do Almeida, porque é o que ele tinha na época. Mas as palavras para rebanho, gado, animal doméstico, são palavras todas próximas semanticamente. E aqui tem alguns elementos que são importantes. A tradução, para ficar melhor, ficaria assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta dos animais domésticos, de gado ou de gado miúdo. Ponto. Porque a palavra que é usada aqui é a palavra genérica. E depois vem para gado maior, tipo boi, e outro para gado tipo cabra e ovelha. Então, você só tem duas na verdade, e não três como aparece aqui na tradução. Então,
é porque o primeiro gado, na verdade, é animal doméstico, aí depois que entra gado e gado miúdo, ok? Existem várias razões para isso, não só de ser um termo genérico, mas no próprio texto você só tem a conjunção para poder falar um e outro quando é gado e gado miúdo. Você não tem conjunção para esse termo e a segunda palavra, ok? Isso é extremamente importante na construção aqui. Então, quando vocês ouvirem essa tradução amanhã, vocês vão falar assim: eu já sabia. Tranquilo, isso aí. E aí vocês explicam para quem perguntar, tá bom? Eu peço para vocês explicarem. Paramos aqui hoje. Vamos